Essa semana, como às vezes a gente diz assim, o carrinho como que arriou. O coração ficou pesado. E em algumas coisas na vida da igreja, a gente ouve. E aí o que a gente faz? A gente vai na cruz e tem a sessão de descarrego, né? Vai descarregar lá na cruz o peso, o coração, os sentimentos, os pensamentos, os medos. E renovando a entrega diante do Senhor. E aí eu esperava que o Senhor viesse falar comigo sobre essas coisas. E Ele nem mencionou esse assunto. E Ele me disse o seguinte: meu filho, enquanto eu entregava, eu vi uma porta muito grande. Quer dizer, uma porta, né? Não grande, uma porta. E eu também vi uma chave de ouro, ela é redonda assim, grande. Estava nas minhas mãos assim. E a porta ela se abriu. E uma luz muito forte me envolveu. Que vinha dessa porta. E aí eu vi Deus falando: meu filho, eis que abro uma porta diante de você, que ninguém pode fechar. Essa porta vai lhe revelar a minha justiça. A luz dela vai envolver o seu viver e lhe trazer o entendimento de como a minha justiça se revela. Olhe para frente, para o que está diante de você. Você terá suprimento e não lhe vai faltar nada. O meu milagre financeiro está sobre você e todos ao seu redor vão prosperar tremendamente. Confie em mim e pegue nas minhas mãos. Eu estou com você e vou adiante de você. Agora que me dei conta da visão de um caminho. Uma das perguntas, eu vou anotando assim no meu diário, né? O que Deus vai falando comigo. E uma das grandes perguntas que eu tinha assim, o que eu tenho, é: Senhor, como é que a tua justiça funciona? Nós estamos nesse texto, vamos ler ele juntos, que está aqui embaixo. Liga seu olho biônico, né? E leia comigo assim, no 3, 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós já falamos sobre buscai, sobre o primeiro, sobre o seu reino, e hoje quero falar com você sobre a sua justiça. Uma das coisas que eu quero repetir mais uma vez, porque eu entendo ela importante. Parece que a gente, algumas coisas, precisa repetir 6 vezes, né, para a gente começar a considerar isso. O segredo da vida está na viração do dia. Quando o dia vira, não é quando o ano vira. Todo dia, eu preciso fazer a minha higienização, a higienização do jardim do meu coração diante de Deus, e reafirmar: eu sou um filho profundamente amado. Eu entrego o que não foi bom no que passou naquele dia, perdoo os que me ofenderam, perdoo a mim mesmo onde eu falhei, recebo o perdão de Deus e olho para frente e digo: o Senhor é comigo nesse próximo ciclo. Como um pequeno exemplo de fazer uma higiene. Todo dia nós precisamos fazer isso, na viração do dia. Se você faz isso às 6 da tarde, às 6 da manhã, ou às 7 da manhã, o seu horário, ou à noite, quando você vai se deitar. Se não fizer a higiene, o que acontece? A gente vai levando, e vai. O que acontece quando a gente não faz a higiene? A gente começa a ficar sujo, nossa alma, nosso espírito começa a ficar contaminado. E você já percebeu que é onde as coisas começam a apodrecer? O que aparece ali? As moscas. E as moscas são sinônimo de demônios. Ele já começa a perceber que essa pessoa está dando espaço. Quando se faz a higiene, a santidade do Senhor aparece de novo e se consolida na sua vida. Então, a cada dia nós precisamos fazer isso, a nossa consagração, a nossa entrega. A cada dia
nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, reafirmamos o nosso compromisso com a sua justiça a cada dia. E o Senhor Jesus fala aqui nesse contexto das necessidades básicas de um ser humano de comer, beber e se vestir. E Jesus diz que tem uma necessidade mais profunda ainda. Antes de comer, beber e vestir, e às vezes a gente trabalha para comer, trabalha para beber, trabalha para se vestir, e come, bebe e se veste para produzir mais dinheiro, e vive nesse círculo, a vida fica muito difícil. Mas quando você entende que tudo que se faz em primeiro lugar é o reino de Deus, sua justiça, aí as demais coisas que nós precisamos, elas vão sendo acrescentadas em nossas vidas. E aí nós começamos a experimentar o que nós vimos, né? Que nós entramos no automático de Deus. Quando a gente considera a natureza, você vê que Deus colocou a automação dele na maioria das coisas. A tal ponto, como eu já disse, alguns acham que Deus criou o mundo e largou o mundo, porque o processo da automação é muito presente. E se você olhar só para a sua vida, você vai ver isso, e assim é a igreja. Então tudo começa com a postura da busca. Não dizer assim, eu vou tentar. Não, quem tenta, vai ficar tentando. Mas quem se decide, eu vou buscar e não me vou dar por satisfeito até encontrar o reino de Deus e sua justiça, esse vai encontrar. Então tenho incentivado a igreja a dizer, eu vou buscar. Eu vou, custe o que custar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É uma busca intensa. Em primeiro lugar, significa a dar a honra devida, a dar o peso devido ao quê? Ao reino de Deus e a sua justiça. E o pré-requisito é o temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, você não conhece o reino, você não conhece, você nem se propõe a buscar em primeiro lugar no seu dia a dia. Então a busca, ela vem quando eu tenho o temor do Senhor no meu coração. Então tenho incentivado a você a oração. Senhor, me dá nesse ano o temor do Senhor no meu coração. Porque Ele é o start para a busca do reino e o start da busca da justiça de Deus. E com isso vem esse pedido, né, de discernir, Senhor, me dá o discernimento do seu reino e da sua justiça. E na semana passada eu estiquei um pouquinho o processo, né, do que é o reino. Falei de 15 pontos, normalmente é para falar em 3 pontos. Mas falei sobre o reino de Deus, que é uma monarquia, que é diferente das monarquias que o ser humano estabelece. Tem o rei, tem a prioridade, tem o seu representante legal na terra, que é a pessoa mais importante hoje na face da terra, que é o Espírito Santo. Tem o território desse reino, tem a comunicação, que é a oração, tem a cidadania, como você consegue essa cidadania do reino. Tem a sua cultura de pureza, serviço, fidelidade, honra, o valor da vida. Tem as suas festas, tem as suas leis, o andar no Espírito com uma chave. Tem o seu sistema financeiro e econômico, tem a sua maneira de vestir, tem a sua comunidade, tem o seu sistema de saúde, tem o seu ambiente onde esse reino ele se manifesta em abundância, que é onde tem a paz, onde tem a justiça, onde está a alegria do Espírito Santo, onde está o poder de Deus. Aí o reino de Deus ele vem com intensidade. E hoje a justiça. Eu chamei a justiça aqui da chave mestra do reino. Essa chave que eu vi numa visão ali, o Senhor Jesus falou em termos de plural, né, de chaves do reino de Deus. E normalmente quando se fala sobre a justiça, quando se fala sobre o reino, não se fala sobre a justiça. E por isso muitos ficam discutindo em torno do reino e não usufruem as coisas do reino porque não entendem a chave do reino, que é a justiça. É a justiça, e por ela não ser compreendida, muitas vezes nós não compreendemos a manifestação do reino de Deus em nossa vida. Na nossa sociedade existe um entendimento assim, quando acontece uma coisa ruim, né, que se faça justiça, que se faça justiça. E na verdade as pessoas não estão pedindo justiça, elas estão pedindo a condenação. Porque a justiça, quando ela é completa, a condenação, a pessoa
ela foi pega no ato, ela foi diante do juiz, o juiz deu a sentença, ela foi para a prisão, e quando ela conclui a prisão, e ela foi declarada justa. Sobre aquele pecado, nenhuma ação pode ser mais imputada sobre ela. Esses dias, uma moça que matou seus pais, ela cumpriu lá os seus 20 e tantos anos, e ela recebeu a liberdade. E as pessoas dizem, mas isso não é justo. Mas ela cumpriu o que a lei determinou para ela, e ela foi declarada justa. Nenhum tribunal mais vai fazer com que aquele ato de matar os seus pais seja imputado mais sobre ela. Não há mais condenação sobre ela. Ela foi liberta. Dentro do projeto, e a justiça, nesse sentido, ela foi feita. E ela foi liberta e não tem mais nenhuma acusação sobre ela. A justiça na Bíblia, ela fala do pleno perdão de Deus e do nosso livre acesso ao reino. A justiça é aquela que viabiliza a manifestação do reino de Deus na terra. E ela fala de viver de acordo com a vontade do rei. Por muito tempo, e eu considero como uma das bases assim da questão da justiça, quando você entende a justiça, ela é sinônimo ou igual à vontade de Deus. Então, quando você se alinha com a vontade de Deus, você está alinhado no reino. Quando você está alinhado com o reino e com a justiça, as demais coisas lhe são acrescentadas. Você entra no automático de Deus. As bênçãos, elas lhe acompanham, elas vão e estão em volta da sua vida. Então, a justiça, ela está ligada ao convívio, ao relacionamento do ser humano com Deus. Ele busca a justiça, o seu trono, como nós lemos lá no Salmo 97, a base do seu trono é o juízo e a justiça. Então, quando você tem a liberdade de se achegar ao trono de Deus, é porque você foi declarado justo. Se você chegar diante do trono de Deus, sem a declaração de ser justo, você é consumido. Não tem acesso, não tem direito de pedir nada diante desse trono. Porque esse trono se acessa pela viabilização da justiça que Deus estabelece, por intermédio da sua vontade. Então, quando eu entendo a justiça, e você se torna filho desse reino, filho do rei, por adoção, o acesso ao trono dele é liberado. E todos os direitos e recursos e privilégios da cidadania do reino lhe são outorgados. Porém, se você não agir e não viver de acordo com a justiça do reino de Deus, os seus direitos são suspensos. A sua cidadania não, mas os seus direitos são. Como quando alguém hoje fere as leis da nossa nação, ela perde os direitos dela, mas ela não deixa de ser brasileira. A simplicidade da justiça, e aqui, quando você fala da justiça de Deus, você vai encontrar muitos livros teológicos debatendo, conversando sobre isso, e às vezes nós complicamos a questão da justiça de Deus. E para mim, uma palavra rema para entender os caminhos de Deus e buscar o caminho de Deus, é Colossenses 2,6, ele diz assim: assim como você recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você anda nele. A mesma dinâmica com que você foi e experimentou a justiça de Deus a seu favor, sendo declarado justo quando você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora você tem o direito de ser chamado filho de Deus, e esse é um direito legal de ser adotado como filho nesse reino, e você só participa desse reino quando você nasce de Deus, né? E você, então, é outorgado a você o direito de ser chamado um filho do reino de Deus. Nessa mesma simplicidade dessa dinâmica, eu vou experimentar a justiça de Deus, todos os direitos e privilégios que o reino de Deus me dá direito, por essa simples prática de como eu aceitei a Jesus. Lembra o dia que você aceitou a Jesus?
Eu estava numa cruzada evangelística aos meus 14 anos. E foi pregada a palavra de Deus. E foi dito que eu precisava de Jesus para ser reconhecido como um filho de Deus. Eu era filho de pais e mães evangélicas, crentes, me ensinaram o caminho de Deus, sabia histórias bíblicas, mas naquele dia, naquela noite, o meu coração pulsou e foi marcado, e eu entendi, eu precisava entregar minha vida a Jesus. Feliz dia, né? Feliz é o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Se você não entregou ainda a sua vida a Jesus, hoje é um dia feliz. Que você tenha essa oportunidade de fazer isso, de decidir, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Quando agora você se depara com os momentos, os desafios, e agora vai aplicar a vontade de Deus à sua vida, essa mesma simples dinâmica de você entregar, de você receber, de você ouvir o falar dele, e você ser instruído, é a mesma dinâmica para experimentar no dia a dia a justiça de Deus que lhe dá direito. O que ela dá direito? Ela dá direito para você a ser declarado justo. E somos ajudados no que precisamos da parte de Deus. Sempre temos acesso. Ele dá direito à aceitação. Não temos mais problemas com a nossa identidade e destino, saber quem somos, para que vivemos. Temos acesso ao pleno perdão. Temos revelação em todas as coisas. Deus quer lhe revelar a plenitude dele mesmo. Você tem acesso a tudo pela justiça. Você tem acesso às riquezas do reino. E aqui desfoque do dinheiro. Ele é uma consequência natural. Mas a riqueza de paz, de alegria, de palavras, a riqueza do reino de Deus, de oportunidades, de abençoar e influenciar e tocar a vida de pessoas. Você tem direito à saúde divina, à dupla honra, você tem direito à vida em abundância, você tem direito à manifestação de toda a sorte de bênção espiritual na sua vida. O que não há, uma das maiores riquezas do reino é a paz dele. Você tem paz com Deus e você tem a paz de Deus na sua vida. Tremendo privilégio. Pode parecer o que for, você está em paz. E a paz é um lugar saudável, onde é que você está em paz e o ambiente é um ambiente saudável. O seu espírito ele foi feito para viver debaixo da paz, no shalom de Deus. A sua alma foi feita para viver na paz. O seu corpo foi feito para viver na paz. Quando não está na paz, não experimenta a saúde divina. Então a justiça viabiliza em nossas vidas todas essas coisas. E ela é o segredo para a vida abundante do reino de Deus. Porém, muitos cristãos não vivem e não acessam esse direito nas suas vidas. E em Gálatas, eu não vou entrar muito a fundo ali, mas em Gálatas diz assim: as obras da carne, e daí ele cita elas em Gálatas 5, a respeito das quais eu vos declaro que já outra vez vos preveni, que não herdarão o reino de Deus as que tais coisas praticam. Se eu quero participar no reino de Deus, eu preciso alinhar a minha vida à justiça de Deus. E aqui nós temos um conflito. E nós estamos conversando à mesa o nosso conflito. Eu preciso obedecer. E aí eu entro na justiça própria, que nós vamos ver daqui a pouco. E acho que é pelo meu esforço. E aí é canseira. Aí é difícil. E aí a gente vai nas obras da carne. Agora, quando você participa no reino de Deus e segue as leis do reino, que é a lei do Espírito e da vida, você usufrui tudo. Contra essas coisas, daí entra o fruto do Espírito, não há lei. Você as experimenta plenamente. Miles Monroe, vou citar ele aqui, ele diz assim: busca o reino de Deus e então permaneçam em consonância com as suas leis, essa justiça. E se fizerem isso, adquirir a cidadania e obedecer às leis desse reino, então tudo aquilo que necessitarem lhes será acrescentado. É simples, mas parece que na minha cabeça, não sei, ou na sua cabeça, parece que é complicado.
A justiça, ela é a essência do trono de Deus. Deus é justo, e todo aquele que Ele dá direito, que se achega a Ele, Ele faz do pecador justo. Então, um dia que você aceitou a Jesus, Ele declarou você justo. A Bíblia usa o termo justificado. Você foi declarado justo pelo seu Pai. Exatamente como deveria de ser. A justiça é a essência desse reino e significa aqueles que estão retos, justos, justificados, que vivem de acordo com as leis de Deus e têm pleno acesso agora a tudo que o reino de Deus traz consigo. E é interessante que quando ele fala aqui, busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o reino é o governo, o domínio, o controle. E a justiça é o relacionamento, a retidão, a disposição e a autoridade. E aí você encontra o texto reis e sacerdotes. Os dois se unem e não há distinção na sua vida. Então, enquanto nós agimos debaixo desse relacionamento com o nosso Deus, como os sacerdotes, justificados, nós seremos também reis eficientes. Nós vamos estar governando em vida, reinando em vida, sobre todo sentimento, sobre toda situação. Não vamos estar mais vendidos em nenhuma situação. Não dependemos mais de coisas exteriores, porque nós temos uma conexão íntima com o reino de Deus e manifestamos Ele. Amém? Mas diz assim, justiça diz respeito ao nosso relacionamento com o governante, com o governo, com o rei, com o trono de Deus. É o nosso direito de governar sobre a terra. Portanto, o reino e o governo, o domínio. A justificação tem a ver com a nossa posição de retidão nesse domínio. Você só consegue governar quando você entende que você é a justiça de Deus. E debaixo dessa justiça, então, você opera. A oração. A oração é a comunicação no reino. E a nossa grande dificuldade é que quando nós falamos oração, dentro dos 7 pontos que é o propósito da oração, nós enfatizamos um só ou dois, é a petição e o clamor. Nós entendemos que a oração é para pedir, para que Deus faça o que eu quero. Essa é a essência da religião. Deus é meu servo, eu decido o que é o melhor, e se Ele não me obedecer, eu acho uma pessoa que intermedie por mim, aí digo, não, você é mais íntimo dele lá, pede para que Ele faça o que eu quero. E quando nós oramos assim, nós não entendemos a Jesus como Senhor da nossa vida. Quando nós entendemos que Ele é o Senhor, Ele sabe o que é melhor, e eu executo o que é o melhor. E aí eu entendi a justiça. Quando eu entendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, a oração é para que eu possa entendê-la. Eu vou abrindo meu coração, vou rendendo meu coração, vou entregando as coisas que eu gostaria de ver acontecendo, eu vou entregando os meus medos, eu vou entregando para Ele as minhas expectativas, a perspectiva que eu tenho diante desse ano, eu vou entregando, como eu compartilhei com você no meu devocional, vou entregando, daí Ele dá uma imagem, daí com a imagem Ele me dá uma palavra, e aí Ele me dá a direção. A chuva vem testificando que a chuva de bem sobre a sua vida. Vai dar uma refrescada aí. Então, eu sou justificado no reino de Deus e agora eu opero segundo a justiça e vivo esses princípios. E aí eu queria fazer um passeio com você no maior tratado da justiça que o apóstolo Paulo nos deixou pela inspiração do Espírito Santo, o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele é um tratado sobre a justiça de Deus. E eu queria ver alguns textos com você. Primeiro texto lá, onde é que é o texto-chave para toda a carta. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu não vou me deter muito, eu vou saltitar em vários textos e vou aterrizar no capítulo 10, tá bem? Então, só para você pegar um pouquinho, alguns dos pontos, a construção da ideia da justiça. O primeiro texto, ele diz assim em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí ele continua aqui eu resumi.
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para todas as pessoas. 17. Visto que a justiça de Deus, ela se revela. Aonde? No Evangelho, nas boas notícias. Naquelas notícias que são tão boas que... Mas eu tenho realmente acesso ao reino de Deus? Eu realmente tenho acesso ao trono de Deus e a tudo aquilo que Ele tem? É verdade. Mas é bom demais para ser verdade, é? Ter a paz de Deus é bom demais. É tremendo experimentar a alegria no Espírito Santo. A justiça, ela se revela no Evangelho. Como? De fé em fé. Fala que é processual, você não pega tudo de uma vez. É como falamos na vez passada, né? O aprendizado com Deus, ele é em espiral, assim. Você vai passando, você vai passando, você vai passando, você vai entendendo gradativamente, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí o segundo texto, no capítulo 3, a partir dali desse texto, ele vai demonstrar que ninguém é justo diante de Deus, ninguém consegue ter acesso à justiça de Deus. E aí ele chega a uma conclusão no 3:23, ele diz assim, todos pecaram. E o pecado bloqueia o nosso acesso ao reino de Deus, à justiça dele. E carecem da glória de Deus. Aí mais no versículo 24, normalmente só se lembra do 23, né? Mas sendo justificados, declarados justos como? Gratuitamente, é um presente de Deus. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu só sou declarado justo pela fé em Cristo Jesus. E aí eu tenho acesso ao reino de Deus. Então, depois de abordar isso, ele chega com uma conclusão, ele vai até no capítulo 4, vai falando sobre Abraão, daí chega no capítulo 5, primeiro versículo, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra diz justificados, diz você é declarado justo. Amém? Diga comigo assim, eu sou declarado justo. E tenho paz com Deus. Eu achei muito interessante assim, o Ideu ontem ministrando lá, Campo Largo, disse todo ser humano ele fica brigando com Deus, porque ele não tem paz com Deus. Ele fica brigando, achando que Deus é injusto, achando que Deus devia fazer assim, achando que Deus devia fazer assado. E aonde está Deus? E aonde está Deus? O que eu fiz para merecer isso? E vai julgando Deus, né? Aí quando conhece Jesus, ele começa a ter paz com Deus, ele entra no descanso. Ele começa a receber, né? A paz é o primeiro sinal interior da justiça operando em nossas vidas. E nós entramos num descanso. E aí ele cita um pouquinho mais adiante, quando ele está falando sobre o efeito da morte. E ele, no versículo 17, ele diz assim, então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A morte fez um estrago tremendo na humanidade, não? E ainda está fazendo? É só fazer um atim, você sabe que já é um efeito da morte. Porque você e eu, nós fomos feitos para viver em plena saúde. A morte, ela está operando na face da terra, em brigas, em confusões. E é só olhar um pouquinho os noticiários, você vai ver a morte em operação. Mas ele diz assim, ele usa o termo aqui, muito mais. Agora que nós recebemos a abundância da graça, o dom da justiça, o que? Nós vamos reinar em vida por meio de um só. A morte teve o seu estrago, mas a vida, ela faz um concerto muito maior ainda. E você já experimentou isso na sua vida. Amém ou não? Glória a Deus. Como é bom celebrar as nossas libertações, nossas curas e as revelações que Deus foi dando, né, nesse processo de ensinar passo a passo e abordando assuntos, né? Um dia um irmão chegou na igreja, bem no começo da Shalom, ele estava meio gripado, ele disse, pastor, não abraça não, porque você vai ficar gripado também. Eu disse, que é isso? Receba a saúde, deu um abraço nele. Disse, mas não faz sentido, né, nessa vida, receber saúde. Normalmente a morte que contagia, não a vida que contagia, mas no reino de Deus a vida que contagia. Pode dar uma glória a Deus por isso? Né? Muito mais a vida, tendo a abundância da graça e o dom da justiça, aqui
lembrando ali, é dom, é um presente, a justiça, ela é um presente de Deus, né? E aí ele chega no capítulo 6, ele fala ali do batismo, que eu morri para a vida sem Deus e eu renasci para a vida com Deus. E ele diz no versículo 18 daí: e uma vez libertados do pecado, nós fomos feitos o quê? Agora nós somos servos da justiça. Nós viabilizamos o reino de Deus sobre a face da terra. A terra, ela não clama: cadê a justiça de Deus? Clama. E você e eu, nós somos agentes. Nós somos aqueles que trazemos a justiça de Deus na vida das pessoas. E quando você traz alguém para Jesus, ela aceita Jesus, você manifestou a justiça de Deus na vida dela. Quando alguém está com luta de perdão e você ministra o perdão de Deus na vida dela, como nós lemos hoje em 2 Coríntios, né? Nós estamos lá em 2 Coríntios capítulo 2, hoje na nossa leitura. Daqui a pouco fechamos os 3 anos de leitura, né, de toda a Bíblia. Um capítulo por dia, um versículo por capítulo. E Paulo, ele tinha uma diferença com a igreja e eles estabeleceram o perdão. E quando eles estabeleceram o perdão, o que foi tirado? As vantagens, o acesso que o diabo tinha sobre aquela situação, sobre aquela vida. Então, quando você estende o perdão, você compartilha o perdão com alguém, essa pessoa, ela experimenta a justiça de Deus. E aí no capítulo 10, eu queria ler todo o texto contigo. Todo não, uma parte do texto, onde ele fala dos judeus, no contexto de Romanos, no capítulo 9 até o capítulo 11, e pensa num povo que conhece a cultura, que conhece os significados de cada palavra do hebraico, que conhece todos os contextos, que tem uma revelação tremenda das Escrituras e conhece muitas das coisas. Mas esse zelo do conhecimento deles cegou eles para a justiça de Deus. E o que pode acontecer conosco também, se a gente não cuidar. Quando a gente acha que é pela nossa obediência que nós vamos ser declarados justos diante de Deus. Eu achei, lembrando isso, interessante, quando nós educamos filhos, nós não educamos os filhos para eles serem obedientes. Esse é só o primeiro estágio. Até os seus 5 anos, por ali, 4, 5 anos, eles precisam aprender a obedecer simplesmente. Por quê? Porque eu estou mandando, porque eu estou dizendo que é para fazer, pronto. Ah, mas por quê? Faça, obedeça. E essa é uma fase importante, na vida cristã também é assim. O discipulado, em grande parte do discipulado, quando a gente trata com os bebês na fé, com as crianças na fé, primeiro tem que aprender a obedecer. Perdoa, mas eu não sinto, perdoa. Depois se entende. Aí a pessoa aprende a obedecer primeiro. Mas o objetivo final é criar filhos responsáveis, que obedecem por causa do coração aos princípios. E aí é diferente. Aí na caminhada até... Que treinamento que eu fiz isso. Tem um treinamento lá que... primeiro, elas têm que simplesmente obedecer. Depois elas têm que começar... Elas vão observar a sua vida. E à medida que vão observando a sua vida, elas vão começar a questionar. Mas por que assim, por que assim, por que assim, por que assim, por que assim? Você vai ajudando eles, você guia eles pelo exemplo. Depois, entra uma outra fase que eles vão testar os valores que você passar para ele. Aí deixa eles errar, porque é nos erros que eles vão aprendendo, é aí que eles vão. E Deus trata assim conosco, quando a gente dá um erro, não é o fim do mundo a gente errar. Para um perfeccionista é o fim do mundo. Mas Deus disse aí, aprendeu a lição, aprendeu, beleza, então vamos para frente. Próximo, vai, errou. Perdão, Deus. Então, aprendeu? Aprendi, para frente. Ele não fica lá com o dedo acusando a gente quando a gente erra. Ele dá a oportunidade de crescimento. E Deus tem isso no coração. Quando nós entendermos que a nossa obediência ela tem a ver com a questão do nosso coração e não simplesmente com a nossa disciplina, aí nós vamos avançar de uma forma tremenda. Vamos ver Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração é minha súplica a Deus a favor de Israel
é para que eles sejam salvos. E essa é a minha oração para com Israel. Eles precisam da salvação em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, porém não têm com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer o quê? A sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. E aqui, a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou seguir na minha justiça própria? E um dos frutos é, quando eu tenho justiça própria, eu começo a olhar para o meu vizinho e começo a dar de dedo nele. Porque eu estou achando que eu sou melhor. Como eu já compartilhei aquela vez, um testemunho que uma pessoa que estava conversando, ela estava me dizendo, ela é usuária de droga, disse: o meu bebê lá em casa está gritando. Aí fiquei muito nervoso. Peguei e coloquei o travesseiro em cima da boca dela, para ficar quieto. Aí ele disse: não sei o que me fez tirar o travesseiro. Quando tirei o travesseiro, a criança fez assim. Ele estava matando a criança. E eu olhei para ele assim e disse, com pessoas assim, eu pensei comigo, né? Com pessoas assim, eu não quero sentar e conversar. E aí o Espírito Santo: ah, é? E você acha que você é melhor que ele? Me quebrou ali na hora já. Você só é abençoado por causa da minha justiça na sua vida. Leva ele a experimentar a justiça. Quando nós temos sentimento de julgar os outros, é sinal de que nós estamos na rota da justiça própria. Aí, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, quer dizer, por intermédio de Jesus, agora nós alcançamos a justiça que provém de Deus. 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E isso acontece, só que tem que obedecer 100%. Aí no 6 ele diz assim: mas a justiça que é decorrente da fé. Diga glória a Deus comigo. A justiça que é decorrente da fé, ela diz: a primeira obra da fé, a primeira obra da justiça, ela entra em acordo com o quê? Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, o que é essa justiça que é decorrente da fé? Ela diz: a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca então você confessar esta palavra e a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A justiça vai operar a seu favor. Por quê? O 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para entender a justiça que vem de Deus, primeiro ponto é o temor do Senhor. É o me humilhar e dizer: Senhor, eu não consigo. Eu não tenho como executar a tua vontade sobre a face da terra. Eu não tenho entendimento para isso. Eu não consigo por mim. Eu entendo a minha limitação. E eu sei que do Senhor eu preciso a justiça. E a justiça, ela vai se revelar então para mim, e Deus vai me dar a palavra certa para agir nessa situação. A justiça se revela na minha vida quando eu me apoio na palavra da fé. E aqui a palavra, quando é usada ali, é a palavra rema, a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando eu vou na oração, eu vou ouvir a palavra que procede da boca de Deus para mim sobre aquela situação. Essa palavra abre as portas do reino dos céus. Quando eu percebo a palavra que provém do trono de Deus para com a minha vida, a palavra rema, a palavra que procede da boca de Deus, e esta palavra, ela vem acompanhada normalmente com uma imagem, ou Deus dá uma imagem,
e uma palavra acompanha. E aí o exemplo clássico é do pai da fé. Como é que foi com ele? Ele estava diante de Deus: Senhor, eu não tenho filho. O que me adianta as tuas promessas se eu não tenho filho? Tudo que o Senhor falou morre pelo fato de eu não ter filhos. O Senhor disse que eu ia ter uma descendência, eu preciso ter pelo menos um filho. Aí Deus: sai da tenda, sai aí dessa situação de reclamação, de falta de fé, e vem para cá. Deus diz: olha para o céu, está vendo as estrelas? E aí Deus fala com ele. Depois que ele viu, aí Deus fala com ele. E isso é um segredo nas 4 chaves para ouvir a voz de Deus, né? Você se aquieta, você vai, Deus te dá uma imagem, e nessa imagem Ele fala com você, como é que Ele fez com Abraão. Ele disse: assim será a tua descendência. E é interessante que a reação de Abraão foi simples. Ele disse: Abraão creu. Ele tomou aquilo por verdadeiro. Amém. Isso é assim. E isso lhe foi imputado para a justiça. E aí foi viabilizado o nascer do seu filho. Então, aplicando em passos, se você quiser anotar os passos de Romanos 10, ou meditar aqui em Romanos 10, 9 e 10, né? Normalmente esse texto é usado para que alguém encontre Jesus e receba a salvação em Jesus. Mas ele é um texto para você ter acesso a toda a justiça de Deus. Então, o primeiro passo é: você está diante de uma situação e declara, como diz aqui, Jesus é o Senhor dessa situação. Ele é soberano sobre essa situação. E o interessante é que nesse texto, quando se estuda ele, o texto não diz uma vez. Ele você declara Jesus sobre cada situação que você vai enfrentando no seu dia a dia. Você tem uma dificuldade no trabalho, você tem um problema num relacionamento, você tem uma angústia no coração, você vê algumas coisas e você diz: Senhor, como é que vai ser isso? A primeira atitude é declarar Jesus como Senhor. Tem certas situações que eu era solteiro, Jesus era Senhor sobre a minha vida solteiro, fiz um propósito diante dele e consagrei a minha vida a andar em santidade e casar virgem. Aí eu casei. Aí eu não tinha declarado ainda Jesus como Senhor do meu casamento. Aí eu declarei Ele Senhor do meu casamento, junto com a Silvia. Aí eu não tinha filhos ainda. Quando vieram os filhos, eu declarei Jesus como Senhor sobre os filhos. E em cada etapa, em cada momento, agora eu sou avô, né? Agora tem que declarar que Jesus é Senhor sobre essa fase de ser avô. E cada fase que eu vou avançando, em cada uma delas, ou em cada circunstância, meu coração fica assim: Jesus é o Senhor. Ele está no controle, Ele é Senhor da minha vida e também Senhor dessa situação. Ele e eu submeto, então, essa situação ao governo dEle. Quando eu submeto a situação ao governo dEle, aí eu vou obter uma palavra do trono. Segundo, eu creio então, em meu coração, que o seu poder, que o ressuscitou dentre os mortos, pode resolver essa situação, né? Ainda junto com o primeiro, segundo passo. Quando ele fala do poder da ressurreição, a ressurreição é algo impossível. E quando você se depara com uma situação que não é possível resolver aos olhos humanos, aí se diz assim: eu creio no poder da ressurreição. O que não tem vida, vai voltar a ter vida. O que é impossível aos meus olhos, que eu não consigo, seja no casamento, nos negócios, nos desafios financeiros que às vezes temos, seja em questões pessoais, às vezes de sentirmos nos oprimidos, eu reconheço que Jesus é o Senhor, eu reconheço que Ele tem o poder sobre todas as coisas. É preciso também ter esse reconhecimento. Senão eu vou achando que as coisas são superiores a Ele. Eu preciso reconhecer que Ele é superior às situações. Então, que o poder da ressurreição, ele está a nosso favor. E essa é uma das mensagens chaves no Novo Testamento. O poder da ressurreição não é só o fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas o fato que Ele ressuscitou dentre os mortos, não há impossíveis em todas as promessas dEle.
Amém? Por isso você tem a fé sobrenatural, quando você entende, e aí a fé começa a atuar. A justiça decorrente da fé, ela declara Jesus como Senhor e declara no coração que crê que o poder de Deus é superior àquela situação. E aí o terceiro é eu me posiciono. E aí é o que a justiça que provém da fé, a primeira ação dela é o falar. É o entrar em acordo sobre a face da terra, o que está sendo dito no céu. Então eu ouço o que o rema de Deus me diz e eu falo sobre a face da terra. Quer mais simples que isso? Só que o que acontece? Você está numa situação, a alma já se desespera. E você não para reconhecer que Jesus é o Senhor daquela situação. Aí você ora, pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquele outro. E você não rompe na justiça de Deus, porque você está tentando a sua justiça própria. É necessário, assim como recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, de nós nos submetermos a Ele e submetermos ao senhorio dEle, cada uma das circunstâncias, crendo no coração que a palavra dEle é suficiente. E a palavra dEle, e aí tem uma ministração sobre isso, eu estou enfatizando várias vezes, ela vem acompanhada de uma imagem, porque a linguagem básica de Deus fala com imagens e fala com a palavra dEle. Eu creio então no meu coração que eu tenho esse acesso à justiça e proclamo com a minha boca o reino de Deus. E aí vem a salvação. A salvação nós limitamos ela muitas vezes a ir para o céu. Mas a salvação, ela traz aqui, é o soço de Deus. É a manifestação do reino de Deus naquela situação. Você obteve a palavra mais simples no nosso dia é, você obteve uma solução. Foi solucionado, houve salvação. Você foi salvo naquela situação. Você experimentou a ação de Deus a seu favor. Compartilhei com você, concluindo, que eu estava angustiado, pesaroso no meu coração. E eu me aquietei diante de Deus, entregando, reconhecendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas, entregando. E aí Ele me deu uma imagem dessa, e ninguém me tira essa imagem, né? A imagem é mais forte que 1000 palavras, né? Você tem essa imagem, você percebe ela, e você se deixa, e aí você percebe o falar dEle na sua vida. Quero te incentivar nesse ano a você aplicar o seu coração a esses passos de Romanos 10. 9 e 10. A reconhecer em tudo como Jesus, como Senhor. A reconhecer em tudo e a ouvir dEle. Sabe, porque muitas vezes que nós falamos sobre a face da terra, nós falamos as coisas, e às vezes não funciona, porque a gente fala por si só, sem uma palavra do trono. Precisa ter uma palavra do trono. É a palavra rema. Nós temos o Logos, que é o conteúdo geral da palavra de Deus. Mas em cada situação, para cada situação, Deus tem a sua palavra. E eu preciso discernir esta palavra e agir em cima desta palavra. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?